Então você está andando pela praia, é bonito, relaxante. Você já olhou para o mar aberto e pensou: e se eu fosse arrastado para lá? O que aconteceria comigo? Bem, felizmente, esse é um cenário improvável para a maioria de nós, típicos frequentadores de praia. Mas esse pesadelo pode se tornar realidade se você é um pescador e algo deu muito errado em sua viagem. Isso é exatamente o que aconteceu com um homem que passou mais de um ano sozinho no meio do Oceano Pacífico. No dia 17 de novembro de 2012, José Salvador Alvarenga, então com 37 anos, saiu em sua viagem de pesca. Seu plano era bastante ambicioso. Ele passaria 30 horas em mar aberto. Isso seria tempo suficiente para pegar muitos peixes, mas não muito tempo para ficar sem comida. Alvarenga planejava pernoitar em seu barco em forma de canoa. A embarcação tinha 7,6 metros de comprimento e não tinha cabine nem telhado. Se tudo desse certo, as chances eram de que ele trouxesse para casa alguma coisa boa e ganhasse um bom dinheiro. Esta viagem seria perigosa e, naturalmente, o homem não poderia ir para a água sem outra pessoa para ajudar. O parceiro de pesca habitual de Alvarenga não podia ir dessa vez, então ele precisou encontrar um substituto. No final, encontrou um voluntário de 22 anos que concordou em ir junto. Os homens partiram em sua jornada às 10 da manhã. A dupla queria trabalhar sem parar até às 4 horas da tarde do dia seguinte. Eles haviam carregado o barco com muitos equipamentos e utensílios de pesca, e também com uma caixa térmica com gelo de 1,20 por 1,5 metro, para manter os pescados frescos. Só que não levaram uma âncora ou comida suficiente, já que supunham que a viagem não demoraria tanto. Alvarenga sabia que uma tempestade se aproximava rapidamente da área, mas nada conseguiu impedi-los de iniciar a viagem. Quando eles estavam a 120 quilômetros da costa, a tempestade começou a ganhar força. Ela já estava em terra, mas ainda não havia alcançado os pescadores. Até aquela hora, os dois já haviam pescado cerca de 450 quilos de peixe. Foi quando a chuva grossa começou e a tempestade atingiu os homens. O barco começou a encher de água. A água estava subindo muito mais rápido do que a dupla conseguiria retirá-la, e o barco estava prestes a virar. Então Alvarenga teve que tomar medidas drásticas. Ele despejou todo o peixe e vários milhares de dólares em equipamentos no oceano. Ele conseguiu controlar a situação de emergência e dirigiu o barco em direção à costa. Xocohuital, seu porto de origem, no México, ficava a cerca de 6 horas de distância. Algum tempo depois, eles viram as montanhas ao longe. A esperança dos dois pescadores aumentou. Estavam quase em casa. Porém, a apenas 24 quilômetros da costa, o motor do barco começou a tremer e depois morreu. Neste ponto, até mesmo o experiente Alvarenga começou a ficar preocupado. O pescador usou o rádio que havia no convés para contatar seu chefe e entendeu quão terrível era a situação. Ele precisava saber a localização do barco para enviar ajuda. O GPS que os homens tinham com eles não era a prova d'água. Durante a tempestade, a água entrou no dispositivo, que não estava mais funcionando. Para piorar, a bateria do rádio estava baixa e vários minutos depois de Alvarenga ter começado a falar com seu chefe, o rádio morreu. A única saída era ancorar e esperar por uma equipe de resgate. Mas lembre-se, Alvarenga não havia levado uma âncora nessa viagem de pescaria que seria supostamente curta. O chefe do pescador enviou ajuda imediatamente, porque percebeu como a situação era perigosa. A qualquer momento o barco poderia começar a flutuar no mar aberto. O homem também notificou as autoridades sobre o que havia acontecido com o barco. Várias embarcações e aeronaves iniciaram uma operação de busca e resgate que durou 2 dias. Mas o tempo foi ficando cada vez pior e acabou se tornando impossível continuar procurando. Alvarenga e o seu parceiro de pesca foram deixados sozinhos. E 5 dias depois, quando os ventos diminuíram um pouco, eles estavam a 450 quilômetros da costa, no meio do Oceano Pacífico, com nada, além de água azul ao redor deles. Agora, o que você sabe sobre o Pacífico? Sim, é muito pacífico, daí o nome, mas também é grande, muito grande. Na verdade, é o maior oceano do planeta. Abrange 165 milhões de quilômetros quadrados, o que é quase 30% da superfície da Terra. E se você pegar toda a massa da Terra dos continentes, terá apenas 148 milhões de quilômetros quadrados. Isso mesmo, o Pacífico é maior que todo o solo da Terra combinado. Existem
712 quilômetros cúbicos de água no Oceano Pacífico, o que significa quase a metade de toda a água oceânica do planeta. O Pacífico também detém o título de oceano mais profundo do mundo. Sua profundidade média é de 4.267 metros, e isso é 914 metros mais profundo do que a média do Atlântico. Agora, você vê como a situação parecia impossível para Alvarenga e seu jovem companheiro. Eles tiveram que sobreviver nessa vasta extensão de água sem qualquer equipamento. Claro, existem entre 25 mil e 30 mil ilhas no Oceano Pacífico, mas os pescadores tinham que ter muita sorte de encontrar apenas uma delas. Depois de vários dias à deriva no mar aberto, os homens estavam sem comida e, mais importante, água. Outro problema era o sol escaldante batendo neles. Ao mesmo tempo, as noites eram congelantes, mas pelo menos Alvarenga e seu parceiro podiam entrar na caixa térmica vazia para se aquecer. A pior coisa era a sede terrível. Finalmente, os homens encalhados tiveram um lance de sorte. Começou a chover, eles já haviam pegado algumas garrafas de plástico flutuando na água quando o barco passou por elas. Assim, conseguiram economizar água suficiente para aguentar pelo menos uma semana. Durante a viagem, eles se alimentaram de peixe cru e tartarugas que pegaram com as próprias mãos. A dupla também pegou pássaros que tiveram o azar de pousar no barco. Milagrosamente, essa comida foi suficiente para os homens permanecerem vivos, mas eles estavam ficando fracos, especialmente o parceiro de pesca de Alvarenga. Tragicamente, ele adoeceu e não conseguiu sobreviver. Alvarenga ficou sozinho no meio do nada. Ele tentou se distrair juntando as pequenas fontes de comida que podia e sonhando com todas as coisas que faria quando chegasse em casa. Mas esse dia chegaria? As chances eram cada vez menores. O pescador passou meses à deriva no oceano. O barco continuou até que um dia Alvarenga viu a terra. Era uma pequena ilha, Tile, que faz parte das Ilhas Marshall. Depois de 438 dias em mar aberto, em 30 de janeiro de 2014, Alvarenga finalmente pisou em terra firme. No começo ele achava que a ilha era desabitada, e estava certo. Mas o homem conseguiu chegar à ilhota Eneaitok, onde 2 moradores o encontraram exausto. Descobriu-se que Alvarenga havia viajado quase 11 mil quilômetros antes de chegar à costa. E ele teve a sorte de encontrar a ilha. Se a tivesse perdido, a próxima parada seria nas Filipinas, e isso a 4.828 quilômetros de distância, o que provavelmente somaria mais de 200 dias à sua jornada, já muito longa. Lembre-se, Alvarenga não podia velejar, remar ou navegar. Ele apenas se afastou sem rumo. Após 11 dias de descanso e recuperação, o pescador resgatado já estava bem o suficiente para voar de volta para El Salvador, seu país natal. A viagem de José Salvador Alvarenga foi um exemplo sem precedentes do que você ganha quando mistura um monte de azar, muita sorte e vontade pura de sobreviver. Agora, o que você faria se ficasse preso no meio do oceano? Conte para todos nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado positivo da vida.